Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 4 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O Vasco da Gama está diante de uma decisão estratégica ao optar por segurar o jovem lateral esquerdo Leandrinho, de 20 anos, mesmo com sondagens importantes de clubes europeus, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes. O clube enxerga no jogador uma joia valiosa formada em São Januário e entende que ele pode se valorizar ainda mais antes de uma possível venda futura. Essa postura demonstra não apenas visão de mercado, mas também um compromisso com o desenvolvimento de talentos criados na base. Leandrinho já acumula 24 jogos pelo time principal do Vasco, marcando 2 gols e contribuindo com uma assistência. Além disso, ele é titular da seleção brasileira sub-20, evidenciando seu potencial para competir em alto nível. Ainda em 2025, o jogador terá a oportunidade de participar do Mundial Sub-20, no Chile, um evento que atrai olheiros de todo o mundo. Esse cenário aumenta as chances de Leandrinho chamar a atenção de grandes clubes, o que pode resultar em uma negociação muito mais vantajosa para o gigante da colina no futuro. A diretoria vascaína tem claros motivos para evitar uma venda apressada. Segundo informações do jornalista Joel Silva, do canal Colina em Foco, o Clube Bruges, da Bélgica, tentou contratar o jogador recentemente, mas os moldes da proposta não agradaram ao Vasco. O clube carioca busca replicar o sucesso financeiro obtido com a venda de Luiz Gustavo ao Bahia, que rendeu cerca de 31,5 milhões de reais. Para isso, precisa preservar e lapidar Leandrinho até o momento ideal para negociá-lo. Apesar de seu talento inegável, Leandrinho ainda está em processo de formação e enfrenta desafios para se firmar como titular absoluto no elenco vascaíno. Atualmente, Lucas Piton ocupa a posição de lateral esquerdo, o que tem limitado as oportunidades do jovem jogador. Desde seu retorno do empréstimo ao Al-Shabaab, da Arábia Saudita, Leandrinho atuou apenas uma vez sob o comando de Fernando Diniz. Essa restrição de minutos em campo faz parte da estratégia do clube de não queimar o jogador, priorizando seu desenvolvimento físico e técnico. Para especialistas, a decisão do Vasco reflete um entendimento maduro sobre o mercado de transferências. Segurar Leandrinho agora é uma aposta inteligente. Ele ainda pode crescer muito dentro do clube, especialmente com a visibilidade que ganhará no Mundial Sub-20, afirmou um comentarista esportivo em análise recente. Além disso, sua permanência fortalece o time em competições como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, onde sua velocidade e habilidade podem ser decisivas em momentos cruciais. Internamente, há otimismo em relação ao futuro do jogador. A torcida vascaína já demonstrou empolgação com as atuações de Leandrinho quando teve chances. Muitos torcedores destacam sua capacidade de drible, sua força física e sua entrega em campo. Ele é um jogador diferenciado. Tem tudo para ser uma estrela no futuro, comentou um adepto nas redes sociais. Outros torcedores pedem paciência. Precisamos dar tempo para ele evoluir. É normal que jovens jogadores passem por altos e baixos, opinou outro. Por fim, a decisão de segurar Leandrinho reflete o compromisso do Vasco em valorizar seus ativos antes de negociá-los. Agora, o desafio está em garantir que o jogador continue evoluindo e aproveitando as oportunidades que surgirem, seja no time principal ou em competições internacionais com a seleção sub-20. E agora que você já sabe sobre os motivos que levaram o Vasco a segurar Leandrinho, prepare-se para uma notícia que vai impressionar os torcedores. Felipe Coutinho vive sua melhor temporada desde os tempos de Bayern de Munique. Como ele está impactando o time? Continue lendo para descobrir. Felipe Coutinho está vivendo um renascimento no Vasco da Gama. O meia, que já foi considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro durante sua passagem pelo Barcelona e Bayern de Munique, encontra-se em sua melhor fase desde a temporada 2019-2020 na Alemanha. Em 2025, o camisa 10 do Gigante da Colina não apenas recuperou a confiança dentro de campo, como também se tornou peça-chave para o time comandado por Fernando Diniz. Com números impressionantes e desempenho consistente, ele provou que ainda tem muito a oferecer ao futebol. O mês de agosto foi particularmente especial para Coutinho.
Ele marcou gols importantes, incluindo o tento decisivo na vitória sobre o Sport, resultado que reforçou sua importância no elenco vascaíno. Com 9 gols marcados nesta temporada, o meia atingiu sua melhor marca desde que deixou o Bayern de Munique, onde conquistou a tríplice coroa europeia. Essa evolução é reflexo não apenas de seu talento inato, mas também de sua sequência de jogos, algo que lhe faltou nos últimos anos. Até então, lesões e poucas oportunidades limitaram suas atuações tanto no Barcelona quanto no Aston Villa. Em 2025, Coutinho disputou 36 partidas e soma 12 participações diretas em gols, entre gols e assistências, uma média de contribuição a cada 3 jogos. Esse número é significativo, especialmente quando comparado às temporadas anteriores. Em 2024, por exemplo, ele atuou em apenas 18 jogos, marcando 3 gols e dando uma assistência. Agora, sob o comando de Diniz, o jogador demonstra uma regularidade que há muito tempo não se via, consolidando-se como o cérebro do time. Para especialistas, a melhora de Coutinho está diretamente ligada à confiança depositada nele por Fernando Diniz. Diniz entendeu que Coutinho é o jogador que pode decidir jogos e montou o time em torno dele. Isso dá ao meia a liberdade necessária para criar e finalizar, afirmou um analista esportivo em entrevista recente. Além disso, o técnico sempre exaltou as qualidades do camisa 10, chamando-o de indispensável e destacando sua humildade e liderança dentro do grupo. Internamente, a torcida vascaína reagiu com empolgação ao ressurgimento de Coutinho. Muitos torcedores lembram de sua época de destaque no Liverpool e projetam um futuro brilhante no clube. É incrível ver o Felipe jogando como antes. Ele é o coração do time, comentou um adepto nas redes sociais. Outros torcedores destacaram sua importância para o coletivo. Quando ele joga bem, o Vasco voa. É o nosso grande diferencial, opinou outro. Os números também refletem essa influência. Nos jogos em que Coutinho participa diretamente dos gols, seja marcando ou distribuindo assistências, o aproveitamento do Vasco é de 72,2%. Foram 12 partidas, com 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Esse dado evidencia o impacto positivo que o meia tem no resultado final das partidas. Além disso, a sequência como titular tem sido um dos pilares dessa nova fase. Titular em todos os jogos no último mês, Coutinho acumulou minutos importantes e mostrou sua capacidade de decidir jogos. Seus gols contra CSA, Copa do Brasil, Santos e Sport foram fundamentais para os resultados positivos do Vasco, reforçando sua posição como um dos líderes do elenco. Em julho, Coutinho assinou contrato em definitivo com o Vasco após rescindir seu vínculo com o Aston Villa. O acordo, válido até junho de 2026, demonstra o compromisso do clube em apostar no jogador como peça central do projeto de reconstrução. Para muitos dentro do Vasco, Coutinho é visto como um presente ao futebol brasileiro, capaz de devolver ao clube a glória perdida. Por fim, a revitalização de Felipe Coutinho simboliza mais do que uma recuperação pessoal, ela representa a esperança de um Vasco competitivo e protagonista novamente no cenário nacional. Agora, o desafio está em manter esse ritmo e continuar sendo decisivo nos momentos cruciais da temporada. E agora que você já sabe sobre a excelente fase de Felipe Coutinho no Vasco, prepare-se para uma notícia que revela detalhes sobre o relacionamento entre Léo Jardim e Vegetti após um desentendimento em campo. Como isso foi resolvido? Continue lendo para entender. O futebol é um esporte de emoções intensas, onde a pressão por resultados pode gerar momentos de tensão até mesmo entre companheiros de equipe. Foi exatamente isso que aconteceu na última partida do Vasco contra o Sport, quando Léo Jardim e Pablo Vegetti protagonizaram um desentendimento no calor do jogo. No entanto, longe de ser algo preocupante, o incidente foi tratado com maturidade pelos dois jogadores e rapidamente resolvido no vestiário. Agora, em entrevista ao podcast Mundo GV, Léo Jardim falou sobre o ocorrido e aproveitou para exaltar a importância do atacante argentino para o grupo. Durante o confronto contra o Sport, válido pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu por 3-2 em uma partida emocionante. No entanto, nos minutos finais, uma discussão acalorada chamou a atenção. Segundo relatos, Vegetti teria cobrado mais atenção ou agilidade de Léo Jardim em determinadas situações defensivas. O goleiro, naturalmente,
reagiu à cobrança, resultando em um breve bate-boca no gramado. Apesar do momento tenso, ambos deixaram claro que a situação ficou restrita ao campo e foi encerrada assim que o árbitro apitou o fim do jogo. Em sua entrevista, Léo Jardim minimizou o episódio, classificando-o como algo normal dentro do ambiente competitivo do futebol. Foi coisa de jogo, sangue quente. A gente discutiu ali, mas depois resolvemos tudo no vestiário. Está tudo certo, explicou o camisa 1. Essa postura demonstra a maturidade dos jogadores, que entendem que o objetivo maior é sempre o coletivo. Além disso, o goleiro destacou a liderança e o comprometimento de Vegetti com o grupo, afirmando que o argentino é um jogador fundamental para o sucesso do Vasco. Vegetti é meu parceiro. É um líder, nosso capitão, um cara que se dá bem com todo mundo, que luta pelo nosso grupo. É um cara que me dou super bem desde que chegou, também nos ajudou muito, declarou Léo Jardim. Essas palavras refletem o respeito mútuo entre os dois jogadores e mostram que o incidente não abalou a relação harmoniosa que eles mantêm fora das quatro linhas. Pablo Vegetti, por sua vez, tem sido peça-chave no Vasco desde sua chegada em agosto de 2023. O atacante argentino foi decisivo na campanha que salvou o clube do rebaixamento naquela temporada e continua sendo o grande artilheiro da equipe. Sua qualidade na finalização, especialmente de cabeça, impressiona até mesmo seus companheiros. É diferente, muito diferente. Acho que nos jogos até mais do que no treino. Ele fez cada gol já nos jogos, inacreditável. Uma cabeçada que às vezes você não dá nada e aí ele faz o gol. Impressionante. Ele tem faro de gol mesmo, afirmou Léo Jardim, destacando a eficiência do Pirata dentro da área. Para especialistas, o desentendimento entre Léo Jardim e Vegetti serve como exemplo de como o futebol pode ser um ambiente de alta pressão, mas também de resolução rápida de conflitos. Esses momentos acontecem quando há comprometimento com o resultado. O importante é que ambos entenderam o contexto e resolveram a questão internamente, sem deixar que isso afetasse o ambiente do time, avaliou um comentarista esportivo em análise recente. Além disso, o episódio reforça a importância de Vegetti como líder dentro do elenco, capaz de cobrar e ser cobrado sem que isso gere ressentimentos. Internamente, a torcida vascaína reagiu com tranquilidade ao incidente. Muitos torcedores enxergam essas situações como naturais no futebol e destacam que o Vasco precisa de jogadores que se cobrem mutuamente em busca de melhores resultados. Isso mostra que todos estão comprometidos. Se brigam no calor do jogo, é porque querem ganhar, comentou um adepto nas redes sociais. Outros torcedores elogiaram a postura de Léo Jardim ao reconhecer publicamente o valor de Vegetti. Esse tipo de declaração fortalece o grupo e mostra a união, opinou outro. Por fim, o desentendimento entre Léo Jardim e Vegetti revela que, mesmo em momentos de tensão, o Vasco conta com jogadores maduros e comprometidos com o coletivo. O incidente foi rapidamente superado e serve como prova de que o time está focado em buscar vitórias dentro de campo. E agora que você já sabe como o desentendimento entre Léo Jardim e Vegetti foi resolvido, prepare-se para uma notícia que preocupa os torcedores. Carlos Cuesta está fora do clássico contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Por que ele não foi inscrito a tempo? Continue lendo para descobrir. O Vasco da Gama enfrentará o Botafogo em um dos jogos mais decisivos da temporada, mas uma notícia desanimadora para a torcida cruz-maltina foi confirmada. O zagueiro colombiano Carlos Cuesta não estará disponível para o confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O motivo? O jogador não foi inscrito a tempo pela diretoria vascaína junto à Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Essa ausência levanta preocupações sobre os trâmites internos do clube e pode impactar diretamente o desempenho do time em um momento crucial da competição. Carlos Cuesta chegou ao Vasco no início de setembro por empréstimo do Galatasaray, da Turquia, com grandes expectativas. Apresentado como reforço para fortalecer a defesa, o zagueiro já estava regularizado para atuar no Campeonato Brasileiro, onde poderá estrear em breve. No entanto, a Copa do Brasil exige uma lista específica de inscritos para cada fase, e o Vasco não conseguiu finalizar os trâmites burocráticos dentro do prazo estipulado. A falha na inscrição deixa o técnico Fernando Diniz sem uma peça que era vista como fundamental para reforçar a segurança defensiva do time.
Além da ausência de Cuesta, o Vasco também não poderá contar com Jair, outro pilar da defesa, que sofreu múltiplas lesões no joelho durante a partida contra o Sport e só deve retornar aos gramados na próxima temporada. A ausência simultânea de 2 jogadores experientes cria um cenário desafiador para o Gigante da Colina, que precisará improvisar ou apostar em alternativas menos testadas para encarar o Botafogo no Newton Santos. Para especialistas, a situação evidencia falhas nos processos administrativos do clube. A inscrição de jogadores é uma etapa crítica em competições como a Copa do Brasil, e o Vasco parece ter pecado na agilidade necessária para garantir que Cuesta estivesse apto para o jogo, afirmou um comentarista esportivo em análise recente. Além disso, a falta de planejamento pode custar caro, considerando que o duelo contra o Botafogo pode definir o rumo da temporada vascaína na principal competição nacional de mata-mata. Internamente, a diretoria tenta minimizar os impactos da ausência de Cuesta. Recentemente contratados pelo clube, Matheus França e Robert Renan estão regularizados e podem ser relacionados para a partida. No entanto, nenhuma das contratações chega para suprir especificamente a lacuna deixada pelo zagueiro colombiano. A expectativa é que outros jogadores do elenco, como Anderson Conceição ou Gabriel Dias, assumam a responsabilidade na defesa. Contudo, ambos ainda não convenceram plenamente sob o comando de Diniz, o que aumenta a pressão sobre o sistema defensivo. A torcida vascaína reagiu com frustração à notícia. Muitos torcedores destacaram a importância de reforços experientes como Cuesta em momentos decisivos. É inaceitável perder um jogador assim por falta de organização. Isso pode custar nossa classificação, comentou um adepto nas redes sociais. Outros torcedores pediram calma. Temos que confiar no elenco. Quem entrar precisa corresponder, opinou outro. Apesar da preocupação, há quem veja na situação uma oportunidade para outros jogadores mostrarem seu valor. Por fim, a ausência de Carlos Cuesta no clássico contra o Botafogo reflete não apenas uma falha administrativa, mas também a necessidade de maior atenção aos detalhes em competições eliminatórias. Agora, o desafio está em superar essa adversidade e buscar a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, mesmo sem suas principais peças defensivas. E agora que você já sabe sobre a ausência de Carlos Cuesta no clássico contra o Botafogo, prepare-se para debater todas essas notícias que movimentaram o Gigante da Colina nos últimos dias. Qual delas chamou mais sua atenção? Continue interagindo e compartilhando sua opinião. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou de todas essas notícias? Sobre Leandrinho. Você concorda com a decisão do Vasco de segurar Leandrinho ou acha que ele deveria ter sido negociado agora? Qual é a sua expectativa para o futuro dele no time principal? Felipe Coutinho e sua fase atual. Você acredita que Coutinho pode continuar nesse ritmo até o fim da temporada? Como ele pode ajudar o Vasco a alcançar objetivos maiores em 2025? Desentendimento entre Léo Jardim e Vegetti. Você acha que situações como essa são normais no futebol ou podem prejudicar o ambiente do elenco? Qual é a sua opinião sobre a liderança de Vegetti dentro do time? Carlos Cuesta fora do clássico contra o Botafogo. Como você avalia o impacto da ausência de Cuesta no jogo decisivo? Quem deve ser o substituto ideal na zaga para essa partida? Gostou das discussões? Então participe! Deixe seu comentário respondendo a essas perguntas ou compartilhando sua opinião sobre o momento do Vasco. Sua visão é essencial para continuarmos debatendo e apoiando o Gigante da Colina. Não esqueça de dar o like se você curtiu o conteúdo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Vasco. Aqui é espaço para torcer, vibrar e lutar juntos pelo retorno do clube ao topo. Até a próxima!